Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele cuida do seu povo. Ele disse: aquele que o Pai me der, eu o entregarei a Ele, e não se perderá um fio de vossa cabeça. A confiança que nós temos nele, quando nós depositamos a nossa confiança nele. A Bíblia diz que alguns confiam em cavalos, em carros de guerra, mas a nossa confiança está nele, o Senhor, que fez os céus, a terra, tudo que há, por intermédio do Deus Altíssimo, foi gerado a sabedoria em seu seio, a origem, antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia. E ele diz: haja luz e houve separação de luz com trevas. O Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. E homens, por crerem nele, os patriarcas, onde, embora o povo não aceitasse o marido espiritual, os patriarcas cumpriram o seu propósito, do qual Deus lhe determinou. Pela fé, Abraão foi-lhe imputada como justiça, quando creu na ressurreição, porque alguém que vai sacrificar o seu próprio filho, diz aos moços: fique aqui enquanto eu e o menino volte. E ele proveu o carneiro. Isso foi-lhe imputado como justiça. Ele creu, assim como no mundo antigo, Noé creu no dilúvio que havia de vir, aonde choveu 40 dias e 40 noites, caiu a água do alto dos céus e brotou sobre a terra, e isso foi-lhe imputado como justiça, e ele creu e sua família, a sua casa, a saber, ele mais 7. Isso foi-lhe imputado como justiça, mas aquele que lhe é imputado como justiça, para aqueles que não creem, é-lhe imputado como condenação, porque de Deus não se permite zombar, assim como na nova aliança de Cristo não se permite, porque ele está com o governo sobre as suas mãos. Ele clama que todos, Deus lhes concedeu, através da sua imparcialidade, o conhecimento da ciência do bem e do mal, mas através de um homem que veio o pecado sobre todos, através também do Filho do Homem, todo aquele que nele crê e não perece tem a vida eterna. Todo aquele que persevera na fé do início ao fim, praticando as boas obras, porque fé e obras andam juntas, é necessário. E somente se produz esses bons frutos, essas boas obras, através de Cristo. Não há outra forma, né? Ele é o único mediador entre Deus e homens, mediador entre os anjos. Foi feito um pouco menor que os anjos e venceu os anjos destituídos da glória, todos os principados, as potestades, todas as autoridades e governantes, porque se amotinam em vão as nações, porque agindo ele ninguém impedirá. Os seus deuses, do qual muitos confiam, não podem os salvar, não são possíveis de nada, tendo olhos não veem, tendo boca não fala, tendo ouvidos não ouvem. Nós temos que buscar aquele que veio do alto e está acima de todos, e habitou no meio de nós com graça, com sabedoria, fez os grandes sinais poderosos, e faz até hoje. Esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo,
é aquele que levantou a tenda caída de Davi, e disse daquele templo que levou 46 anos, não ficará pedra sobre pedra, porque o templo, como unidade da fé, nós devemos ser o seu altar. Ele disse, eu moro no mais alto e sublime, no celestial. Mas é um coração contrito e arrependido eu não desprezo. E nós, como individual altar, quando se fala na unidade da fé, somos membros dos membros, aonde somos casa do Deus vivo e tornamos justiça do Deus vivo, porque ele julga. Deus não julga, ele concedeu o julgamento a julgar os povos e as nações. E existe dois grupos, aqueles que estão em condenação e aqueles que estão para a salvação e a vida eterna. Aqueles que perseveram segundo os mandamentos, nosso maior tesouro, guardai os mandamentos no coração e sede cumpridores através de Cristo, ministros de uma nova aliança, aliança superior à dos anjos, aliança superior àquela que foi aniquilada, antiquada, porque a lei é perfeita, mas ninguém foi cumpridor dela, somente ele alcançou o elo da perfeição. Porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, ninguém é cumpridor, está sempre tropeçando em algum ponto, mas através de Cristo sois salvos, através de Cristo, que é o dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras, antes gloriais aqueles que o seguem em vossas fraquezas, da qual ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta, mas pela lei estás acometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque se tropeça em algum ponto está cometido, não se alcança somente através de Cristo. Ele é o justo e ele está purificando o templo, ele é aquele que está preparando um povo bem disposto ao adorar, ao louvar, não com mover de lábios, não com orações longas e que não são direcionadas segundo o Espírito Santo, porque ele disse, orai segundo o Espírito, e tudo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará. É necessário tudo pelo Espírito, porque o Espírito está pronto, a carne é fraca. Pelo Espírito ele nos ensina como orar, ele nos ensina a estar com o coração com a sua presença, o vinho novo, vinho definitivo, o qual, quando assim nós perseveramos, não são meramente mover de lábios, mas um coração estando cheio da sua presença, o vinho novo em odres novos, porque se o odre for velho, ele se rompe. Nós temos que perseverar dia após dia segundo o seu Espírito, que está pronto e preparado para toda boa obra, aonde nos concede os dons irrevogáveis que têm que ser operados segundo o amor, como fonte, a piedade como fonte de alegria e não fonte de lucro, como ele nos disse ontem. Porque muitos são amantes de si, apacentam-se a si mesmos. Seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que arrancam a lã das ovelhas e comem da sua carne. Mas é um engano do homem achar que a obra é dele, porque aquele que julga com retidão, com justiça e com equidade, ele é o dono da obra e ele é aquele que está restaurando o templo, ele é aquele que está trazendo a unidade da fé verdadeira, a noiva pura e imaculada, aquela que adora em espírito e em verdade. Porque ele disse, aquele que não produzir mais frutos, eu arranco, são podados por conta da incredulidade, por conta que naufragaram, por conta que permitiram
que os prazeres e deleites deste mundo, se amoldando segundo o padrão deste mundo, sufocaram a palavra e o seu coração se transformou em pedra, pelas raízes venosas, como a Bíblia diz, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no jardim, ela venha vos seduzir com os prazeres e deleites deste mundo, e muitos se desviarão tão logo da pura devoção de Cristo. Como ele disse ontem, ninguém pode devotar a dois senhores, a um há de odiar e o outro amar. E nós não somos daqueles que são vencidos pelo mal. Pelo contrário, nós vencemos o mal pelo bem, sujeitando a Cristo e resistindo ao diabo, e ele foge de nós. Nós não nos damos vencidos segundo o padrão deste mundo, mas sim amoldamos segundo a sua força e o seu poder, que nos renova dia após dia, rumo à salvação, rumo à esperança, né, que ela jamais nós utilizamos do capacete da salvação, e todo dia nós anunciamos o arrependimento, arrependei-vos, para que o reino dos céus seja chegado até vós, para que alcance a sabedoria que é válida para prolongar os dias de vida aqui na terra e que os conduza rumo à salvação, a porta estreita, porque muitos seguem na porta larga, espaçosa, que levam rumo à perdição. E em mais um dia vigilantes, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque vivemos os derradeiros dias, os dias maus, os dias de apostasia, dias de esfriamento, e ele disse, revesti-vos da armadura do cristão, porque para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, continuais firme, resistindo até o fim, porque ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida, aquilo que nós almejamos. Não vê os atletas que se submetem a esforços físicos o ano todo, treinamentos, para herdar uma simples medalha e um troféu, e tem que cumprir os regulamentos. Assim nós devemos fazer os exercícios constantes da fé diariamente, dia após dia, cumprir os mandamentos, né, que é necessário para que não sejais reprovados, porque muitos são os que estão reprovados, se és que ainda tem o Espírito Santo. Em mais um dia, porque nós herdaremos, diferente dos atletas que herdam uma medalha, um troféu, algo simbólico, nós herdaremos algo glorioso, grandioso, a coroa da vida. A Bíblia diz que a comunidade da fé é a mulher virtuosa, que será coroa para o seu marido, tamanha glória, quando adentrarmos o reino dos céus. E para isso é necessário estar diante da obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Se não estiver com a obediência, o sacrifício é em vão, porque ele mesmo diz, até mesmo quando fores ofertar, se tiveres algo para consertar com seu irmão, o irmão Jesus Cristo, conserte com ele, depois venha ofertar, porque não adianta ofertar sem a devida obediência. Tudo o que ele quer. O profeta Samuel diz ao rei Saul, que já estava destituído do seu cargo quando Davi foi ungido, Deus tirou o espírito dele e ele concedeu um espírito que lhe atormentava, e ele diz, o profeta Samuel diz a ele, muito melhor que a gordura do carneiro é a submissão do coração.
como bem quando teve um encontro com Jesus, disse, bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele diz, por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos. E quais são o grande mandamento? E ele diz, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, de toda a sua alma, amar o próximo como a ti mesmo. E assim todo aquele que for cumpridor do grande mandamento, porque o amor ele tudo opera, ele sofre, ele é benigno, ele tudo suporta. E quando se opera os dons irrevogáveis, porque a Bíblia diz, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria, ainda que vendesse tudo que tinha e doasse aos pobres, sem amor nada seria, como um sino que soa, que ecoa, nada adianta se não for, é algo mecânico. Temos que agir segundo o Espírito opera, o amor em nós. Temos que ter a compaixão, a piedade, temos que ter um coração de carne, né? Um coração onde nós oramos por todos os santos, oramos por aqueles que são os adversários, e galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, orais pelos inimigos, e perseverantes dia após dia, porque não somos daqueles que apacentamos a si mesmo. Nós anunciamos o Evangelho, porque através dele é gerado os irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Mas através do anúncio do Evangelho, o Evangelho que é a palavra, que é viva e eficaz, há um mover sobrenatural. Aqueles que ouvem essas palavras, ainda que possam parecer para eles loucuras, pois não se compreende se não for espiritual, é por esta loucura, pela mensagem da cruz, que vai gerando no coração, porque a Bíblia diz que todo homem tem um desejo no seu interior pela vida eterna, tem um desejo de se arrepender daquilo que não é edificante, porque mesmo quando estamos libertos do mundo e livres em Cristo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É necessário fazer aquilo que é edificante e não retroceder fazendo aquilo que é para destruição e para naufragar na fé. Porque a Bíblia diz que homens na antiga aliança, através da fé, conquistaram reinos, nações, fecharam boca de leões. E assim, nós estamos com esse propósito, para conquistar os reinos, as nações, para Cristo, para que o reino dos céus venha até os reinos aqui na terra. Fazendo assim, a vontade do Pai é cumprida, tanto no céu como na terra. E assim, nós perseveramos dia após dia, porque as nações se amotinam contra o seu ungido em vão. Ele já os venceu, né? E ele é aquele que está destruindo toda a obra infrutífera do diabo. E permanecerá um povo bem disposto a o adorar em espírito e em verdade. Porque são os últimos dias, né, do qual nós estamos com a oportunidade, onde a Bíblia diz que haverá um remanescente ainda daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito e tiveram o seu nome riscado, a estes nem oreis, mas se ainda orais, eu não vos ouvirei. Assim diz o Senhor. E em mais um dia em batalha na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo.
Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.